Olá, que prazer receber você aqui na nossa terceira e última aula do nosso mini curso gratuito de Psicologia Positiva na Prática. Eu sou o professor Eber, sou psicólogo, sou Master Coach na área de desenvolvimento profissional e pessoal, trabalho como psicólogo clínico, atendendo pessoas pela internet, presencialmente, trabalho como consultor na área de gestão de pessoas, trabalho ministrando cursos de formação e certificação em coaching, em psicologia positiva, inteligência emocional, leciono em vários cursos de pós-graduação, enfim, trabalho por mais de 20 anos ajudando pessoas. E nesta terceira e última aula, nós vamos pensar um pouco sobre uma das dimensões importantes da psicologia positiva, que é como experimentar uma vida prazerosa. Como vocês estão vendo aqui, eu já falei sobre isso, eu trabalho ministrando treinamentos e palestras presenciais, mas também online, não é? E a gente sempre busca, tanto nos eventos presenciais quanto nos eventos online, envolver as pessoas, trazer as pessoas para uma participação mais efetiva. Por isso mesmo, nós criamos alguns grupos especiais no WhatsApp para poder trocar ideias, experiências com relação a estas 3 videoaulas que nós estamos disponibilizando gratuitamente nesse nosso mini curso. Se você está assistindo esse vídeo e ainda não assistiu as 2 primeiras aulas, faça isso, tenho certeza que você vai gostar. E se você ainda não participa de um dos nossos grupos especiais no WhatsApp, nós estamos com vários grupos, nós estamos com mais de 1.200 pessoas envolvidas nesse projeto. Se você ainda não faz parte de um grupo, entre em contato comigo por esse número de WhatsApp que vocês estão vendo aí, 017 98155 0004 e diga, olha, eu quero participar de um dos grupos. Nestes grupos, nós vamos trocar ideias, trocar experiências, você vai poder fazer perguntas, tirar dúvidas, compartilhar algum conhecimento, algum material nessa área. Portanto, você vai ser muito bem recebido, muito bem recebida em um desses grupos que virou uma verdadeira confraria do conhecimento com foco na psicologia positiva. Nós já trabalhamos nas primeiras aulas algumas dimensões importantes que foram apresentadas pelo professor Dr. Martin Seligman, um dos pais da psicologia positiva, quando ele escreveu esse livro brilhante aqui chamado Felicidade Autêntica. Os pais da psicologia positiva, como nós explicamos lá na primeira aula, reforçamos na segunda aula, estamos novamente reforçando nesta última, são os psicólogos, professor Dr. Martin Seligman e o professor Dr. Mihaly Csikszentmihalyi. Eita, nominho complicado, não é? Mas o professor Dr. Martin Seligman, quando foi eleito presidente da Associação dos Psicólogos lá nos Estados Unidos, ele revolucionou a psicologia, melhor dizendo, propondo resgatar a nossa preocupação não só com o tratamento das feridas emocionais, das doenças mentais, mas principalmente buscar caminhos, estratégias para ajudar as pessoas a encontrar a felicidade e para identificar e cultivar talentos humanos. E nesse livro Felicidade Autêntica, que é considerado o marco zero desse movimento chamado Psicologia Positiva, o professor Dr. Martin Seligman explicou que nós precisamos experimentar pelo menos 3 dimensões importantes na nossa vida para compreender o que é felicidade autêntica. Nós precisamos experimentar o que é uma vida prazerosa, tema da aula de hoje, uma vida focada em emoções positivas e no autoconhecimento, mas só isso não basta, nós explicamos isso na primeira aula, nós precisamos também experimentar uma vida engajada, que é uma vida focada não só nas emoções positivas, mas também nos pensamentos positivos e na possibilidade de experimentar o maior número possível de vezes o estado de flow. Esse foi o tema
da nossa segunda aula, Vida Engajada, não é? E, acima de tudo, compreender, experimentar o que é uma vida significativa, uma vida com um propósito bem definido, uma vida onde você sabe claramente e vivencia a sua missão de vida. Esse foi o tema da nossa primeira aula, inclusive, vida significativa. Além da introdução à psicologia positiva, nós trabalhamos a vida significativa. Depois, na segunda aula, a vida engajada, e agora, nessa terceira e última aula, a vida prazerosa. Por que isso? Porque o ideal é que, primeiro, você compreenda qual é o teu propósito de vida nessa existência. Você vive para quê? Qual é o teu propósito de vida? Você está no mundo em função do quê? Qual é a tua essência? Inclusive, na primeira aula, nós explicamos como é que você pode construir a tua missão. Não é? Cada aula a gente trouxe uma ferramenta, uma técnica especial, e hoje nós vamos compartilhar uma ferramenta top. Eu vou falar de duas ferramentas, mais aprofundadamente de uma que eu uso constantemente na clínica, no desenvolvimento de pessoas, na área de coaching, de mentoring. Então, assista aí, que eu tenho certeza que você vai curtir muito essa ferramenta super especial, que é a balança emocional 3x1, tá bom? Então, se você sabe muito bem qual é o teu propósito nessa existência, se você tem uma missão muito bem definida, fica fácil entender o que é o estado de flow, fica fácil entrar no estado de flow, fica fácil você desenvolver pensamentos positivos e, por consequência, experimentar emoções positivas. O professor Dr. Martin Seligman trabalhou tudo isso aqui no livro Felicidade Autêntica, que eu já disponibilizei no teu grupo especial lá no WhatsApp. E depois ele escreveu um outro livro maravilhoso chamado Florescer, onde ele diz que, além de tudo isso, você precisa também investir no sentimento de realização, naquele sentimento gostoso de um orgulho positivo, de olhar para o que você fez e pensar assim, mandei bem. Aquela sensação gostosa de olhar para algo e falar assim, fui eu que fiz. Aquela sensação gostosa de falar assim, puxa, cumpri a minha missão. Não é? Como eu compartilhei com vocês já na primeira aula, a minha missão é compartilhar o amor de Cristo, cuidar da minha família e promover o desenvolvimento de pessoas e de organizações através da psicologia e da educação corporativa. É isso que eu estou fazendo nessas 3 aulas. Por isso que nas 3 aulas eu já entro na aula em pleno estado de flow. Quando eu falei para você aqui, olá, puxa, eu já estava em estado de flow, porque eu me preparei para isso. Se você tem alguma dúvida, assista novamente a aula número 2, que você vai compreender claramente sobre isso. Nesse livro, Florescer, o professor Martin Seligman explica que você também precisa investir nos relacionamentos positivos. E na aula de hoje a gente vai mostrar um caminho muito interessante para isso. Mas como eu falei para vocês, nós vamos nesta aula focar um pouco mais esse conceito de vida prazerosa, de saber manter o foco nas emoções positivas. Então vamos lá, pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para você muito importante. Se você experimenta na sua vida hoje a mesma quantidade de emoções positivas e a mesma quantidade de emoções negativas, então você tem uma vida equilibrada em termos de emoções, certo? Não está certo não, está errado. Se você tem a mesma quantidade de emoções positivas e a mesma quantidade de emoções negativas na sua vida hoje, você não está equilibrado emocionalmente. Eu pensava que assim eu estaria equilibrado emocionalmente, mas quando eu comecei a estudar a psicologia positiva, eu descobri então com o professor Dr. Martin Seligman que as coisas não são bem por aí. Na verdade, o Martin Seligman e os seus colegas psicólogos que começaram a fazer parte desse movimento, dessa nova teoria chamada psicologia positiva, provaram através das suas pesquisas que para cada emoção negativa que eu experimento na minha vida, para balancear as coisas, eu preciso de pelo menos 3 positivas. A proporção é 3 por 1. Eu preciso de 3 emoções
positivas para cada emoção negativa, só para equilibrar o jogo. Essa figura demonstra um pouco essa perspectiva. Nós temos aqui, ó, ódio, medo, culpa, que são emoções negativas. Para contrabalancear isso, eu preciso de várias emoções positivas. Paz, amor, coragem, amizade, entusiasmo. Hoje eu vou falar das forças de caráter, também conhecidas como forças pessoais, na psicologia positiva, e eu vou mostrar como isso ajuda, inclusive, nesse processo de tentar equilibrar as coisas. Mas sabe, pessoal, quando eu compreendi isso, que realmente para cada emoção negativa eu preciso experimentar pelo menos 3 positivas para equilibrar o jogo, isso mudou a minha forma de lidar comigo mesmo, de lidar com as pessoas, seja dentro das empresas, numa sala de aula, seja no processo de psicoterapia, seja, né, no processo educacional, de coaching, de mentoring. Esse aspecto de balancear melhor as emoções positivas mexeu muito comigo e com a minha prática como psicólogo, como coach, como educador, e eu espero que isso mexa com você também. E quando eu estava estudando isso, eu pensei assim, puxa, faz sentido, porque o Martin Seligman, ele alega que as emoções negativas, elas são mais intensas e mais fortes na nossa psique. Olha como é fácil compreender isso. Você tem um relacionamento com uma pessoa, um amigo, um namorado, um marido, um noivo, enfim, algum parente, alguém com quem você se relaciona há muito tempo. Essa pessoa provavelmente acertou muito com você e infelizmente de vez em quando ela errou também. Então essa pessoa, ela já provocou muitas emoções positivas em você, mas infelizmente também algumas negativas. E geralmente o que acontece, pessoal? A gente lembra com muita facilidade quando a pessoa errou conosco, mas esquece com muita facilidade quantas vezes ela também acertou. Às vezes aquela pessoa que se relaciona com você já te ajudou tanto, já acertou tanto contigo, mas quando ela erra, meu Pai eterno, parece que aquilo é mais forte dentro do teu coração. Você se lembra com mais facilidade da dor que as pessoas te causaram do que todo o bem-estar que essas pessoas também causaram em você. Faz sentido isso que eu estou te dizendo? Infelizmente, nós seres humanos damos um destaque maior para as emoções negativas do que para as emoções positivas. Para inverter isso, nós precisamos treinar a nossa mente. Nós precisamos modificar o nosso olhar para as coisas, ir treinando a nossa mente para focar mais as emoções positivas. Lembra lá do ema, ema, ema? Lembra dessa brincadeira? Nas 3 aulas eu estou falando dela. Ema, ema, ema. A parte clara do ovo é a... E aí muita gente responde, gema. Na verdade, a parte clara do ovo todo mundo sabe, que é a clara. Mas essa brincadeira mostra o quê? Que você pode gerenciar o teu cérebro, gerenciar a sua mente, ir colocando, incutindo na sua mente uma perspectiva mais focada nas emoções positivas, nos pensamentos positivos, porque como nós aprendemos aqui, tudo aquilo que eu foco expande. Tudo aquilo que você foca expande. E como é que eu faço isso na prática, Heber? Porque esse é o grande lance desse nosso mini curso. Mostrar para vocês na prática como você aplica na prática os fundamentos da psicologia positiva. E isso vai acontecer no workshop online ao vivo que nós vamos realizar em breve. Acompanhe no seu grupo, nós vamos divulgar lá a data, o horário, para que você possa participar desse workshop. Vão ser 4 horas consecutivas, onde nós vamos vivenciar juntos ferramentas como esta daqui que eu vou te apresentar agora, que é a balança emocional 3x1. Se eu compreendo que as emoções negativas são mais impactantes na minha vida e que para balancear o jogo eu preciso aprender a focar também as emoções positivas, vamos compreender como é que eu consigo isso na prática. Tcharam! Tá aqui, ó. Essa ferramenta eu criei analisando
esta perspectiva, este fundamento da psicologia positiva. Porque eu estava estudando o Martin Seligman e falei assim, realmente faz sentido essa questão de balancear as emoções negativas. Faz sentido que as emoções negativas são mais impactantes na minha vida. Tá, então vamos lá. Primeira coisa, vamos investir na autoconsciência, no autoconhecimento. Sabe, eu tenho também um workshop de inteligência emocional, baseado no pensamento de um outro psicólogo, o professor Daniel Goleman, que é jornalista, é psicólogo, PhD em psicologia pela Universidade de Harvard, uma das melhores universidades do mundo, e que escreveu um livro muito legal chamado Inteligência Emocional. Inclusive eu tenho aqui no meu canal uma videoaula falando de inteligência emocional. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, clica aqui em inscrever, onde estiver escrito aí inscrever, dá uma clicada para você acompanhar todos os nossos vídeos, inclusive algumas lives que a gente vai fazer aqui pelo YouTube, tá bom? Clica aqui em inscrever. Se você gostar da aula, clica também em curtir. Aliás, se você já está gostando da aula, clique em curtir agora para não esquecer, para não sair da aula e esquecer de dar aquela curtida, porque isso nos ajuda a divulgar mais os nossos vídeos, tá bom? Agradeço se você fizer isso. Pois bem, dentro da inteligência emocional existem 5 características importantes: autoconhecimento, autogestão, automotivação, empatia e relacionamentos ou habilidades sociais. Aliás, o Goleman usa mais esse termo. Habilidades sociais. Habilidade de desenvolver relacionamentos em grupos sociais. O Martin Seligman também fala muito sobre a importância disso. E eu vejo uma convergência muito grande entre a psicologia positiva e a inteligência emocional. A inteligência emocional como conceito, como teoria, veio primeiro, e a psicologia positiva, creio que bebeu muito desta água, não é? Floresceu nesse solo interessante da psicologia focada aí na inteligência emocional, desenvolvida pelo Daniel Goleman. Mas isso é tema de uma outra aula, é tema de outro workshop. Eu espero, inclusive, que você possa participar do nosso workshop de psicologia positiva e também do nosso workshop de inteligência emocional. São 2 experiências muito interessantes. Na aula, no workshop de psicologia positiva, nós utilizamos essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora. Eu estava estudando Martin Seligman e aí, usando do autoconhecimento, eu pensei assim, quais são as principais emoções negativas que estão impactando a minha vida? E eu fiz uma lista lá no papel de 3 emoções negativas que naquele momento estavam impactando a minha vida. Como aqui nós temos um tempo reduzido, eu vou ensinar vocês a ferramenta utilizando apenas uma emoção negativa, tá ok? Por uma questão didática. Mas quando você for praticar essa ferramenta, quando você for experimentar essa ferramenta na prática, faça pelo menos 3 emoções negativas. Construa uma tabela como essa daqui que vocês estão vendo. Pegue uma folha de papel e faça 3 colunas. Na primeira coluna, escreva emoções negativas. Na segunda, emoções positivas. E na terceira coluna, uma coluna mais larga, escreva tarefas. Eu vou explicar aqui a importância dessa terceira coluna daqui a pouco. A primeira parte já é muito importante, só de você identificar quais são as emoções negativas que estão impactando a tua vida e colocar isso no papel, isso por si só, como eu venho falando desde a primeira aula, já é praticamente terapêutico. Porque quando você escreve, quando você coloca no papel aquilo que está dentro de você, segundo Sigmund Freud, pai da psicanálise, você transforma um conteúdo latente num conteúdo manifesto. Você pega aquilo que só está no seu coração, na sua mente, e deixa isso mais concreto. E mesmo que você não trabalhe com a abordagem psicanalítica, eu já falei disso anteriormente, ajudar o seu
paciente, ajudar o seu aluno, ajudar o seu cliente, ajudar a sua equipe, ajudar quem quer que seja que você esteja contribuindo com o desenvolvimento, a colocar para fora o que está sentindo, é sem dúvida alguma um movimento extremamente produtivo. Então vamos deixar qualquer tipo de preconceito. Quando eu explico essa ferramenta, tem muita gente que começa a pensar assim: ah, mas isso daí tá com carinha de psicologia comportamental, cognitivo comportamental. Ah, isso daí tá me cheirando behaviorismo. Gente, para de preconceito. Não fique com preconceito. Utilize a ferramenta. Você pode ter a abordagem que você quiser. Gestalt terapia, psicanálise, TCC, não tem problema. E eu construí essa ferramenta de uma forma intuitiva e muito simples. Eu estava estudando o Martin Seligman e pensei, faz todo sentido para mim o que ele falou, que realmente para cada emoção negativa eu preciso experimentar pelo menos 3 positivas para equilibrar as coisas. Peguei uma folha de papel e primeiro eu comecei a listar as emoções negativas que estavam impactando a minha vida. Para você compreender como é isso na prática, eu proponho que você depois faça a sua balança emocional 3x1. Para isso, pegue um papel, como vocês estão vendo aqui, coloca o papel nesse sentido e faça 3 colunas. A primeira coluna, emoções negativas. A segunda, emoções positivas. E a terceira coluna, mais larga, tarefas. Daqui a pouco eu vou explicar como você usa cada uma dessas colunas. E eu comecei então a listar, a colocar no papel, e aí você pode perguntar, Éber, mas tem que ser no papel? Tem, como eu já falei anteriormente. Se você escreve, você transforma um conteúdo latente num conteúdo manifesto. Coloque para fora, seja qual for a tua abordagem, mesmo no trabalho ali com gestão de pessoas, com desenvolvimento de equipes, na área educacional, na área de ministérios eclesiásticos, ajudar a pessoa a compreender, a ter o autoconhecimento necessário para entender quais são as emoções negativas que estão impactando a sua vida, já é um movimento muito importante, muito positivo, muito produtivo. E foi isso que eu fiz, eu coloquei. Aqui na ferramenta, eu vou utilizar apenas uma emoção negativa, para que a gente tenha tempo suficiente para explicar a ferramenta. Mesmo porque, se você aprender como faz com uma, você aprende como fazer com 3, com 6, com 9, com quantas você pretender fazer, tá? A minha sugestão é que quando você for experimentar a ferramenta na prática, faça com pelo menos 3 emoções. 3 emoções negativas. Eu vou mostrar aqui com uma só. Aprendendo com uma, você consegue fazer com as outras 2. No final aqui da explicação da ferramenta, eu vou te falar por que a minha sugestão é que você faça com pelo menos 3. Pois bem, eu listei essas emoções negativas, isso já foi importante, porque eu olhei para o papel e falei assim, caramba, faz sentido, essas emoções negativas estão impactando demais a minha vida. E como eu já falei anteriormente, tudo que eu foco expande. Eu estava muito focado naquelas 3 emoções negativas. Mas depois eu pensei, se eu preciso equilibrar o jogo, eu com 3 emoções positivas, eu vou então listar 3 emoções positivas, que eu preciso vivenciar para equilibrar as coisas. Então vamos ver isso na prática, tá, pessoal? Vamos lá. Ó. Então imagine que uma pessoa, quando você apresenta a ferramenta para ela, ela escreve lá que uma emoção negativa que está impactando demais a vida dela é a tristeza. Você já explicou para essa pessoa que para cada emoção negativa, ela precisa experimentar pelo menos 3 positivas para equilibrar o jogo. E aí aconteceu uma coisa interessante quando eu estava criando a ferramenta. Eu queria encontrar emoções positivas que fossem contrárias à tristeza. Então vou dar um exemplo. Alegria. Alegria é uma emoção positiva? Com certeza é. É uma emoção positiva contrária à tristeza? Sim, também é. Mas depois eu falei assim, e agora? E outras emoções positivas que sejam contrárias à tristeza? E eu fiquei com dificuldade. Mas quando eu fui pesquisar melhor o Martin Seligman, ele diz que precisa ser uma emoção positiva, mas não que precisa ser contrária à negativa. Ou seja, qualquer emoção positiva vale. Não precisa ser uma emoção positiva contrária à negativa. Então, qualquer que seja a emoção positiva está valendo. Então, eu estou trazendo aqui mais 2 exemplos de emoções positivas. A paz
e a validação. Pessoal, de novo, algumas pessoas ficam muito presas a aspectos técnicos. Ah, mas isso não é emoção, isso é sentimento. Ah, isso não é sentimento, isso é comportamento. Vamos trabalhar no contexto do senso comum, para que as pessoas mais simples compreendam que, na verdade, emoções positivas são sentimentos positivos, comportamentos positivos, tudo aquilo que vai despertar em você de alguma forma, seja sentimento, comportamento, uma emoção positiva, tá ok? Então, validação. Validação é, na verdade, um comportamento, mas é um comportamento que vocês vão entender daqui a pouco, que desperta em qualquer ser humano emoções positivas, tá? Então, vamos manter o foco nesse contexto. Tudo bem, quando eu listei essas emoções positivas, não foram exatamente estas daqui, tá? Isso aqui é um resumo de situações que eu já experimentei com pacientes, com coaches, com alunos, beleza? Em consultoria na área de gestão de pessoas. Então, são exemplos aleatórios. A tristeza foi, sim, uma das emoções positivas que eu usei quando eu fiz a minha primeira balança emocional. Mas como é uma emoção negativa que aparece muito, por isso que eu trouxe como exemplo, tá? Então vamos lá. Quando eu fiz a minha balança emocional na primeira vez, eu listei as emoções negativas, isso foi muito importante. Aí eu pensei nas emoções positivas numa proporção de 3:1. Então vocês estão vendo aqui, ó, 1.1, 1.2, 1.3 de emoções positivas, porque elas estão ligadas aqui. Depois, ó, 2.1, 2.2, 2.3, ligada à segunda emoção negativa. Hoje, como eu já falei, nós vamos pensar apenas em uma emoção negativa, porque aprendendo com uma, a gente aprende com todas. Então, vem agora a palavra-chave. Na segunda aula foram 2 palavras-chave, e agora nessa terceira aula, uma última palavra-chave, e a última palavra-chave é emoção. Beleza? Guarde essa palavra-chave, emoção, porque vai ser importante na hora de você solicitar o seu certificado. Lembrando que o certificado do minicurso vão ser de 4 horas, porque são 3 aulas, 3 videoaulas de aproximadamente 1 hora, mais 1 hora bônus, que pode ser uma outra videoaula gravada, pode ser uma videoaula ao vivo. Tá? Então participe sempre do grupo, esteja atento, acompanhe o nosso perfil no Instagram. No final eu vou falar de novo o nosso perfil no Instagram, porque por lá nós vamos também ministrar aulas ao vivo, beleza? Então as 4 horas do minicurso são pertinentes às 3 videoaulas mais uma aula bônus. São 4 horas. Agora, quem participar do workshop ao vivo online vai receber um certificado de 12 horas. Por que 12 horas? As 4 horas do minicurso, mais 4 horas de atividades práticas ao vivo online do workshop e mais 4 horas adicionais em função de atividades exclusivas que nós vamos apontar, que nós vamos propor só para quem participar do workshop online. Então fique atento a essas questões todas, tá bom? Mas voltando aqui para a ferramenta. Eu listei as emoções negativas, já foi produtivo. Listei as positivas, foi muito produtivo, mas aí eu pensei assim, e o Kiko? E o Kiko tem a ver com isso agora? Porque saber e não fazer é ainda não saber. Ficar só na teoria não resolve. Foi bom, foi importante ter autoconhecimento, autoconsciência da necessidade de desenvolver essas emoções positivas para balancear a emoção negativa. Mas e na prática? E aquela história de atitude intencional, de gerenciar melhor a minha vida para conseguir mais felicidade, bem-estar e excelência? Aí é que veio a questão das tarefas. Algo importante na minha visão como coach. Além de ser coach, eu sou master coach, ou seja, eu ensino pessoas a utilizar as técnicas do coaching. Eu ensino pessoas a como desenvolver essa carreira, que é uma que cresce a cada dia de forma exponencial, que é a carreira de coach. Eu sei que tem muito picareta por aí se dizendo coach, mas existem muitos profissionais sérios na área de coaching. E eu ensino a utilizar o coaching de forma ética, de uma forma adequada.
Inclusive, você pode usar técnicas de coaching na sua vida pessoal, na psicoterapia, no desenvolvimento de pessoas, nas aulas. Entre em contato comigo que eu te explico isso melhor, tá bom? Mas pensando então nas tarefas, na atitude intencional, eu pensei, ok, eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que experimentar essas emoções positivas. Então, o que eu tenho que fazer eu já sei. Mas agora eu preciso definir de forma intencional como e principalmente quando eu vou fazer isso. Então, olha só na coluna das tarefas exemplos, de como e quando eu posso realmente de forma intencional, objetiva, concreta, experimentar as emoções positivas que eu listei, sejam quais forem elas. Porque essas aqui são um exemplo. Quando você fizer a sua ferramenta, você pode usar outras emoções positivas. De repente, a emoção negativa que você vai listar não é tristeza, é ansiedade, é angústia, é culpa. Eu não sei qual é a tua emoção negativa. Então, as emoções positivas também são variadas. Aqui são apenas exemplos. Mas vamos ver, então, exemplos de como e quando eu posso experimentar alegria. Isso aqui é um resumo de tarefas que eu ouvi de pacientes, coaches, que nós discutimos em sessões reais, tá? Então vamos lá, uma pessoa colocou assim, olha, eu me proponho, eu me comprometo a sentir alegria assistindo uma comédia por semana. Porque a pessoa, ela concluiu isso, olha, eu sei que todas as vezes que eu assisto uma comédia, eu sinto alegria. Porque eu gosto muito de comédias, eu dou risadas, eu esqueço do mundo. Então assistir uma comédia por semana é uma forma de sentir alegria. Aí depois ela colocou assim também, ligar uma vez por mês para minha amiga que me faz rir. Eu costumo dizer isso, né? Que existem pessoas que elas riem, elas dão risada até de fratura exposta. Eu tenho uma prima que ela é desse jeito. Se você liga para ela, você pode estar triste. Você acaba ficando alegre, porque ela é uma pessoa muito do bem, com uma energia muito gostosa, a risada dela é uma delícia. Então, só de falar com ela, eu sinto alegria. Eu tenho amigos que são assim. Eu imagino que você também tem. Essa pessoa colocou, então, olha, uma vez por mês eu vou ligar para uma pessoa que me faz bem. Eu costumo dizer que nós temos amigos parteiros e amigos coveiros. Qual é o amigo parteiro? É aquela pessoa que você conversa com ela e ela te ajuda a ver uma luz no fim do túnel. Agora, infelizmente, tem os chamados amigos coveiros, porque é aquela pessoa que eu nem sei se é realmente teu amigo, né? Por isso que eu falo chamado amigo, porque é aquela pessoa que você conversa com ela e parece que ela quer acabar de te enterrar. Você conversa com ela e quando termina a conversa você fica pior do que você estava. Cuidado, hein, com esse tipo de gente. Mas vamos lá para as tarefas práticas. Essa pessoa então definiu. E ela definiu como ela vai fazer e quando ela vai fazer, porque senão fica solto demais. E aí a pessoa sabe o que ela tem que fazer, mas acaba não fazendo, vai empurrando com a barriga. Existem pessoas que estabelecem tarefas diárias. Eu me lembro que eu estava trabalhando com um paciente, e quando eu falei disso, ele falou assim, olha, eu sei de um jeito de sentir alegria todo dia, pelo menos de segunda a sexta. Eu falei, é como? Eu falei, eu adoro um programa que passa na rádio de manhã, e é um programa humorístico. E quando eu ouço aquele programa na rádio, eu dou muita risada. Então eu vou fazer isso, eu vou colocar esse compromisso na minha vida. Eu vou me comprometer, pelo menos durante um período, um determinado período de tempo, a ouvir todos os dias esse programa, porque eu vou dar risada, eu vou ficar alegre. Falei, perfeito, é isso mesmo. E foi isso que ele fez, ele colocou isso lá na coluna de tarefas, como eu estava falando. Porque aqui na coluna das tarefas é que você define, né, a atitude intencional. Fez sentido o que eu falei para você? Faz sentido o que eu estou te dizendo? Agora vamos ver exemplo aqui para a segunda tarefa. Também, coisas que as pessoas me falaram em sessões de terapia, em sessões de coaching, em treinamentos de desenvolvimento de pessoas. A pessoa colocou aqui, ó, para sentir paz. Caminhar 3 vezes por semana na represa. Isso foi aqui em Rio Preto. Eu moro em São José do Rio Preto. Aqui tem uma represa maravilhosa. Muitas pessoas fazem caminhada lá. Essa pessoa falou assim, se eu fizer pelo menos 3 vezes por semana caminhada na represa, eu vou sentir paz. Porque todas as vezes que eu faço caminhada lá, eu fico olhando os pássaros,
as capivaras, que lá tem bastante capivara, né? Eu fico vendo aquela água enquanto eu estou caminhando, eu vejo as flores, as árvores, é um lugar muito arborizado, um lugar muito bonito, e eu sinto paz. Beleza. Então, se isso faz ela sentir paz, pratique. Mas ela está definindo o que ela vai fazer, como ela vai fazer e quando ela vai fazer, 3 vezes por semana. Esse aqui é um que eu coloquei na minha primeira balança emocional. Ir na igreja todo domingo. Eu sou membro da primeira igreja batista aqui em São José do Rio Preto. E todas as vezes que eu vou ao culto, eu sinto uma paz enorme. É claro que eu sinto a paz de Cristo no meu coração todos os dias. Eu não preciso ir na igreja para sentir a paz de Deus. Mas quando eu vou à igreja, é uma sensação muito gostosa, que me traz paz. E eu ouço muitas pessoas dizendo assim, olha, quando eu faço meditação eu sinto paz, quando eu ouço algumas músicas clássicas eu sinto paz. Bom, respeite a opinião da pessoa, mas mostre para ela que ela precisa definir o que ela vai fazer, como ela vai fazer e quando ela vai investir tempo, energia para sentir aquela emoção positiva. Tá ok? Então nessa coluna aqui, ó, nós temos tarefas práticas, atitudes intencionais para a pessoa sentir paz. Agora aqui a validação, talvez isso seja novidade para você. Poucas pessoas conhecem o conceito da validação. Na hora das perguntas lá no grupo, se você quiser saber mais, faça lá uma pergunta relativa a isso que eu aprofundo o tema, tá? Mas validação é reconhecer no outro o que há de bom, o que há de belo. Quando eu trabalho com a gratidão, por exemplo, eu falei aqui do diário da gratidão, da lista de gratidão, que é uma das forças de caráter, a gente vai ver daqui a pouco. Eu estou reconhecendo o que há de bom, o que há de belo na minha vida, para poder ser grato. Agora, a validação é reconhecer o que há de bom, o que há de belo no outro. Porque quando você reconhece o que há de bom, o que há de belo no outro, a ponto de, inclusive, elogiar a pessoa, você de novo está treinando o teu cérebro para focar o que é bom. Treinando o seu cérebro para focar o que é positivo. Lembra lá do ema? Você está treinando, está jogando questões positivas para o teu cérebro. Olha aqui uma tarefa concreta, uma atitude intencional, então, para experimentar a validação. Elogiar 3 pessoas todos os dias, durante pelo menos 3 meses, que é para virar um hábito. Sabe, pessoal, no workshop prático, você vai fazer isso junto comigo. Aqui eu já estou te mostrando como você pode fazer aqui em casa. Se você não puder fazer o workshop por um conflito de agenda ou porque de repente você está sem dinheiro agora, apesar que isso não é problema, porque você pode falar comigo, a gente facilita, a gente arruma um jeito de te ajudar a poder fazer a tua inscrição, porque vai ser um valor muito acessível, pode ter certeza disso. Mas se por algum motivo você não puder fazer o workshop online comigo, você vai fazer sozinho. Eu já te mostrei os caminhos, a ferramenta está aí. E muito importante, faça primeiro a ferramenta, experimente na tua pele, pratique a ferramenta para depois propor para alguém que ela faça. Eu vejo pessoas que nunca praticaram algumas ferramentas e querem ensinar isso para outra pessoa. Experimenta primeiro você, pratica você. Para você sentir na pele, para você entender como é que funciona. Aí você pode ensinar para outras pessoas. Mas, se você puder fazer um workshop comigo, ao vivo, online, pelo Zoom, onde você vai me ver, eu vou ver você, você vai poder conversar com as outras pessoas, ver as outras pessoas no grupo, aí vai ser diferente, porque você vai fazer o exercício junto comigo. Nós vamos fazer juntos. Você vai fazer o exercício, vou colocar uma musiquinha de fundo, toda especial. Você vai fazer o exercício e aí depois nós vamos trocar ideias. Todo o grupo vai trocar experiências, como foi, qual foi o tipo de emoção, de sentimento, de pensamento, como é que você lidou com tudo isso. Lembra daquilo que a gente vem trabalhando desde a primeira aula? Pensamentos bons geram sentimentos bons. Sentimentos bons geram boas ações e boas ações geram bons resultados. A gente vai praticar isso no workshop online, exclusivo, pelo Zoom. Fique atento na data, no horário que nós vamos disponibilizar aí no seu grupo especial no WhatsApp. Detalhe, se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal no YouTube, de novo, vou alertar você. Clique aqui em inscrever,
porque por aqui também nós vamos fazer algumas lives comentando sobre a data do workshop. Então clique aqui em inscrever. Se você está curtindo a aula, clique em curtir. Muito bem, você entendeu então como é que funciona na prática? Eu espero que você então agora faça isso, utilize a ferramenta. Lembrando que no workshop nós vamos fazer isso juntos, pelo Zoom. Confira a data no seu grupo especial aí no WhatsApp para que você aproveite esta oportunidade. E nós vamos encerrar a aula de hoje falando um pouquinho aqui da tabela periódica das 24 forças de caráter, das 6 virtudes e das 24 forças de caráter. Vou confessar uma coisa para vocês, eu não estava pensando em inserir isso nessa aula não, mas várias pessoas pediram lá no grupo no WhatsApp, Weber, fala um pouco mais sobre as virtudes e forças de caráter. Por isso que eu decidi inserir isso nessa terceira aula, porque isso pode te ajudar a desenvolver relacionamentos positivos, pode te ajudar, inclusive, na balança emocional, como eu falei agora. Como é que surgiu essa tabela? O professor Dr. Martin Seligman e o professor Christopher Peterson, que também é psicólogo, trabalha na psicologia positiva, eles pensaram assim: o mundo já conhece o DSM-5, um catálogo que listou todas as doenças mentais. Que tal a gente fazer um catálogo também, mas de tudo aquilo que pode ajudar a pessoa a ser mais feliz, a ter bem-estar, não é? A encontrar a excelência. Veja bem, pessoal, a psicologia positiva ela é considerada a ciência que estuda a felicidade, o bem-estar e a excelência. Mas não só isso. Aliás, a psicologia positiva não propõe a ditadura da felicidade. Aliás, nós precisamos combater essa ideia equivocada da ditadura da felicidade, que todo mundo tem que ser feliz o tempo todo, que você tem que ter a obrigação de mostrar para todo mundo que você é feliz. Facebook, Instagram é um exemplo disso. Parece que tem pessoas que elas querem provar o tempo todo que elas são felizes, que elas estão super bem. Calma, pessoal. As emoções negativas são importantes na nossa vida. Eu já falei disso, né? Para o luto, para a superação de algumas questões. Né? É importante a gente experimentar de vez em quando as emoções negativas, mas a gente tem que saber balancear. Com a balança emocional 3x1 não significa que você vai eliminar as emoções negativas. Muito pelo contrário, você vai ter consciência delas e você vai gerenciar o que está acontecendo. A primeira vez que eu fiz a minha balança emocional 3x1, eu estava muito triste com algumas questões da minha vida. E utilizando essa técnica, eu fui minimizando essa tristeza até que ela, né, pelo menos durante um período, deixou de impactar a minha vida. Eu sinto tristeza até hoje? É claro que eu sinto. De vez em quando eu fico triste, como qualquer ser humano, mas eu não deixo a tristeza me dominar por completo. Eu uso as ferramentas da psicologia positiva para ir trabalhando, gerenciando essa minha tristeza. Essa é a proposta. Muito bem, o Martin Seligman e o Christopher buscaram, então, eles pesquisaram em diversas religiões, filosofias, na ciência, claro, até na literatura infantil, nos contos de fada, quais seriam os principais caminhos, as principais estratégias para quem realmente quer ter uma vida feliz, experimentar mais bem-estar na sua vida, buscar a excelência. Fruto disso foram, então, 6 virtudes que eles identificaram, as chamadas 6 virtudes da psicologia positiva: a sabedoria, a humanidade, a justiça, a moderação, a coragem e a transcendência. Dependendo da tradução, você vai encontrar nomes um pouco diferentes disso, mas sempre com o mesmo espírito, parecidos com isso aqui que eu estou te falando agora, e as 24 forças de caráter. Também você pode encontrar, dependendo da tradução, alguma palavrinha um pouco diferente destas que vocês estão enxergando aqui. Eu vou postar no seu grupo a tabela das 24 forças de caráter, lá no seu grupo no WhatsApp. Por isso que é importante você fazer parte da nossa confraria do conhecimento no WhatsApp. Se você não faz ainda, entre em contato comigo que eu te oriento como você pode participar de um dos nossos grupos, tá bom? Eu não vou falar aqui das 24 forças de caráter, isso não é tema da nossa aula, nós vamos usar isso muito no workshop. No workshop online, a gente vai fazer, pessoal, um exercício top
top mesmo com relação às 24 forças de caráter, e eu vou te explicar como você vai poder utilizar isso no dia a dia de uma forma mais profunda. Mas aqui eu vou trazer pelo menos uma amostra, para você poder praticar tanto quanto você vai poder praticar a balança emocional 3x1. Você tem que ajudar a pessoa que você vai compartilhar essa ferramenta a compreender que todos nós temos essas forças de caráter, ou algumas pessoas chamam de forças pessoais. Todos nós temos, mas muitas vezes a gente não desenvolve tanto essas forças quanto deveria. Então eu tenho que analisar cada uma das virtudes e dessas forças de caráter e atribuir uma nota, fazer uma autoanálise, investir no autoconhecimento. Vamos pegar aqui a virtude sabedoria, tá? Olha lá, uma das forças de caráter dentro da virtude sabedoria é o amor ao aprendizado. Que nota você dá para o seu amor ao aprendizado? Só de você estar fazendo esse mini curso, provavelmente você está com uma nota boa, porque o amor ao aprendizado vai te levar à sabedoria. Você tem que gostar de aprender, aprender sempre. E olha que interessante, pessoal. Nós começamos esse projeto com mais de 1.200 pessoas inscritas nos grupos. Mas quando eu comecei a gravar essa terceira e última aula, eu verifiquei e na primeira aula aproximadamente 550 pessoas já tinham assistido, ou seja, menos do que a metade dos inscritos. Então, 1.200 pessoas inscritas, mas apenas 550 até então haviam encontrado tempo para investir em uma hora de aula. Apenas 550 pessoas investiram tempo para assistir pelo menos uma hora de aula. As outras pessoas todas se inscreveram no grupo, mas em função da correria, em função de priorizar outras coisas, não assistiram a aula ainda. Eu espero que logo, logo nós possamos passar de pelo menos 1.000 alunos na primeira aula. A segunda aula está com menos visualizações ainda e a terceira aula vai começar agora, não é? Mas eu espero que as 3 aulas atinjam mais de 1.000 visualizações. Quanto mais pessoas aprendendo, melhor para os princípios e os fundamentos da psicologia positiva serem divulgados e praticados por muitas pessoas. Então estabeleça uma nota, teu amor ao aprendizado. Isso aqui é como uma mesa de som que você vai equalizando. Médios, graves e agudos. Como é que está a minha vida em termos de forças de caráter? Como é que eu estou praticando as virtudes da psicologia positiva? A sua criatividade, que nota que você dá para a sua criatividade? E aí, igual lá na balança emocional, eu já sei como é que está a minha vida nesse aspecto, e aí eu preciso lembrar da atitude intencional. Ok, se a minha nota no amor ao aprendizado está baixa, o que eu vou fazer para melhorar? O que? Como? Quando? Lembra que eu falei do 5W2H em uma das nossas aulas? É praticar o 5W2H com a tabela, não é, das forças de caráter. Eu vou falar aqui, pessoal, de uma virtude que sem dúvida é uma das que eu mais utilizo. Eu uso todas, mas uma das que eu mais utilizo na minha vida e com as pessoas que eu atendo na clínica, com as pessoas que me procuram para formação e certificação em coaching, para processos de coaching. Eu utilizo muito na área de gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas. Na área de educação, eu ensino pessoas a utilizar isso na área de educação, porque nós precisamos ensinar, inclusive, crianças a lidar melhor com suas emoções, com seus sentimentos, tá? A ter pensamentos positivos, a compreender melhor que a gente merece ser feliz nessa vida. Nós precisamos ajudar o maior número possível de pessoas, crianças, jovens, adultos, inclusive pessoas na terceira idade. Alguém me perguntou assim, em um dos grupos, Eber, você conhece algum material específico da psicologia positiva no envelhecimento? Olha, ainda não. Eu sei que o livro Florescer contribui bastante nesse sentido, mas um material específico eu ainda não conheço. Se você conhece, compartilhe aqui no grupo, né? E quem sabe, me deu até uma ideia, quem sabe eu não vá preparar alguma coisa nesse sentido. Porque se ninguém escreveu, se ninguém ainda publicou alguma coisa, me deu uma ideia. Pode ser uma ideia boa para você também. Como é que a gente pode utilizar os fundamentos da psicologia positiva especificamente no envelhecimento? Pessoas que já utilizam
os fundamentos da psicologia positiva. Especificamente com crianças tem bastante já, tá? Mas com envelhecimento, especificamente com envelhecimento, ainda não vi. Mas para a gente poder finalizar a aula de hoje, na virtude de transcendência, olha aqui, admiração da beleza e da excelência, é você saber contemplar as coisas ao seu redor. Esperança, o verdadeiro antídoto para a depressão. Tem muito estudante de psicologia, tem muito terapeuta formado que acredita que o antídoto para a depressão é a alegria, é a felicidade. Não é, pessoal. Não adianta você chegar para uma pessoa que tem depressão. Eu sei, porque como eu disse, eu trato da minha depressão, entre aspas, né? Eu posso me considerar, entre aspas, curada da depressão, porque há muito tempo eu não tenho crises, eu consigo controlar, então eu não sofro mais com a depressão. Mas o termo correto é tratamento. Eu tenho um tratamento adequado da minha depressão, que eu tenho uma vida normal. É por isso que algumas pessoas falam assim, o Weber se curou da depressão. Na verdade, eu consigo tratar tão bem a minha depressão que eu não tenho mais crises, então eu vivo uma vida normal hoje em dia. Mas eu conheço a depressão de sentir na pele. E é terrível quando você está deprimido ouvir das pessoas assim, você precisa reagir, olha, que tal você ficar mais feliz? Reage, olha, você tem tantos motivos na sua vida para ser feliz, você tem tantos motivos para ser feliz, vamos trazer um pouco mais de alegria para a tua vida. Isso não faz sentido para quem está na depressão, não faz. O verdadeiro antídoto para a depressão é a esperança. As pessoas que realmente me ajudaram quando eu estava deprimido foram aquelas que conseguiram despertar em mim pelo menos um pouquinho de esperança. Heber, calma, vai dar certo. Calma, Heber, vamos tomar esse medicamento que vai te ajudar. Você vai fazer terapia, vai te ajudar. Vai te ajudar. Olha, tenha perseverança também, Heber. Porque, olha, você começou a tomar o medicamento agora, é por isso que ainda não fez efeito. Mas calma, vai dar certo. Olha, esses problemas que estão te atormentando, você vai resolver. A esperança é o verdadeiro antídoto da depressão. Eu trabalho muito com a esperança. Eu trabalho muito com a espiritualidade. Né? E no grupo a gente falou sobre isso. Nós estamos falando aqui de impor a tua religião para ninguém. A gente não pode impor a nossa religião para ninguém. Mas nós devemos considerar que o homem é um ser bio, psico, social, espiritual. Nós precisamos entender que nós somos corpo, mente e espírito. Hoje a psicologia está mais aberta para isso. O Jung já falava bastante da espiritualidade. Mas na minha época de faculdade, por exemplo, falar de espiritualidade, olha, era um problema. As pessoas olhavam para você até com preconceito. Tá? Hoje, a psicologia, principalmente a psicologia positiva, leva muito a sério os estudos sobre espiritualidade. O Jung já tratava a questão da espiritualidade de uma forma muito interessante. Aliás, foi esse um dos rachas, né, do Jung com Freud. Um dos principais rachas foi essa questão da espiritualidade, que o Jung considerava muito importante, o Freud já olhava assim de uma forma diferente. Tem um texto do Freud, inclusive, chamado O Futuro de uma Ilusão, onde ele argumenta que Deus não existe, que Deus é uma ilusão. Respeito quem concorda com Freud, cada um tem a sua perspectiva de vida, não estou aqui criticando, dizendo que o Freud estava errado, muito pelo contrário, respeito profundamente o pensamento freudiano. Mas eu creio que existe Deus, que Deus existe. Eu sinto ele na minha vida. Isso é importante para mim, inclusive para minha psique, tá? Respeito quem pensa diferente, não tem problema algum. Mas dentro da psicologia positiva, a espiritualidade é contemplada. O bom humor é contemplado. Eu falei aqui na balança emocional, né? De pessoas que ouvem programas humorísticos, assistem comédias, aprendem a contar piadas ou procuram pessoas bem-humoradas para sentir alegria. O bom humor, o humor é uma força de caráter, uma força positiva que nós temos dentro de nós, uma força pessoal que todos nós podemos desenvolver. Algumas têm mais facilidade, algumas pessoas nascem mais bem-humoradas, eu falei bastante disso na nossa segunda aula. Algumas pessoas nascem um pouco mais mal-humoradas, mas eu posso gerenciar inclusive o meu humor, aprender a desenvolver um pouco mais o bom humor na minha vida. Mesmo que eu tenha nascido com uma predisposição para o pessimismo, para o mau humor, eu posso gerenciar isso. Agora, se eu já nasci com essa facilidade, é mais fácil, né? É mais tranquilo para mim. Mas
o bom humor pode ser inclusive treinado. Esse é o contexto da atitude intencional na psicologia positiva. Agora, a gratidão eu já falei para vocês, pessoal. Já até propus ali a lista da gratidão. Percebe quanta coisa legal você pode utilizar com as pessoas, mostrando para elas na prática o que elas podem fazer? Então, eu espero que você, de novo, como tarefa, faça uma autoanálise de cada uma dessas forças de caráter. Identifique quais são aquelas que a nota está baixa e que você pode melhorar. Ou até mesmo aquelas que a nota está alta, mas você quer melhorar ainda mais porque você considera elas extremamente importantes. Faça isso. Mapeie e depois decida. Tenha uma atitude intencional no sentido de qual delas você vai desenvolver melhor, respondendo aquelas perguntas importantes. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Quando eu vou fazer? Quem pode me ajudar? Quanto isso pode me custar de repente? Né? Porque algumas dessas ações pode investir dinheiro, né? O amor ao aprendizado é um exemplo disso. Você está assistindo esse mini curso aqui gratuito, mas se você quiser fazer um workshop ao vivo, online, vagas limitadas inclusive, você vai ter que investir um valor. É um valor muito acessível, mas você vai ter que investir. Se você investe no amor ao aprendizado, olha só, vai ter que comprar livro, né? E aqui é só uma partezinha, tem um monte. Né? Aqui não tem nem um terço dos livros que eu já comprei na vida. Né? Tem muitos livros que eu comprei, que eu li, constantemente eu estou comprando. Eu gosto de livros em PDF, mas eu prefiro o livro já impresso. E para adquirir conhecimento, já que eu amo o aprendizado, eu tenho que comprar livros. Em PDF eu posso receber gratuitamente, mas como eu gosto do livro impresso, eu tenho que comprar. Então responda essas perguntas. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, quando eu vou fazer, quem pode me ajudar, onde eu vou fazer, por que eu vou fazer, quanto isso vai custar. E desenvolva na prática essas forças pessoais, essas forças de caráter na sua vida. Eu espero que você tenha gostado dessa terceira e última aula. E eu quero convidar você para continuar trocando ideias comigo. Por e-mail, você pode me mandar um e-mail lá para profeber@hotmail.com. Como eu falei, às vezes eu demoro para responder e-mail, porque eu recebo e-mail todos os dias, e às vezes eu recebo uma carta enorme, quase um livro de e-mail, as pessoas desabafando, e eu leio com atenção, e às vezes eu demoro para responder, mas eu sempre respondo. Eu te convido também para acompanhar, para curtir a nossa página de trabalho no Facebook, facebook.com/curso transformador. Lá você vai ver fotos, vídeos dos nossos trabalhos. E principalmente para acompanhar o nosso perfil lá no Instagram, @prof_eber. Me siga lá no Instagram, porque constantemente nós vamos fazer lives, vamos trazer postagens, vídeos que podem ser do seu interesse. Infelizmente, o que é bom dura pouco. Nós estamos concluindo aqui a terceira e última aula do nosso mini curso. Ainda tem aula bônus, ainda tem as possibilidades da gente se encontrar em aulas ao vivo, online, em lives, no nosso workshop lá de psicologia positiva, ao vivo e online pelo Zoom, de trocar ideias, trocar experiências nesse grupo especial do WhatsApp. E eu espero que você encontre no Professor Eber também um amigo. Se você precisa de atendimento psicoterápico ou de supervisão clínica, eu estou à sua disposição. Se você quer fazer uma formação e uma certificação em psicologia positiva, eu estou à sua disposição. Se você quer saber mais, se você quer fazer uma formação e certificação em coaching, conte comigo. Eu estou à sua disposição para te ajudar, porque como eu já falei desde o início, a minha missão é compartilhar o amor de Cristo, cuidar da minha família e promover o desenvolvimento de pessoas e de organizações através da psicologia e da educação corporativa. Portanto, a última coisa que eu quero te dizer novamente é que você tenha muito flow na tua vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua carreira. Muito obrigado. Gratidão realmente por ter me acompanhado nessas 3 videoaulas. Se você gostou, compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Todos os vídeos, pode compartilhar. Não é? Aliás, compartilhe principalmente a primeira videoaula, porque aí a pessoa vai ter o gostinho de procurar um dos nossos grupos no WhatsApp e participar do mini curso.
Eu não sei durante quanto tempo nós vamos deixar essas aulas no ar. Provavelmente nós vamos reformular essas aulas, em algum momento nós provavelmente vamos retirar essas aulas do ar, mas até lá eu conto sempre com a sua audiência. Muito obrigado mesmo e até a próxima. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Até breve.